Ai, por onde eu começo, hein? Era finalzinho do século XIX e início do século XX, quando a joia rara dos capitalistas havia acabado de nascer. Na época, assim como um bebê, era frágil e precisava de cuidados. Mas o tempo foi passando, e nos anos 70 ele já estava firme e forte, pronto para guiar a economia de grandes nações. Mas aí você me pergunta, quem era esse porra? Ah, meu amigo, isso era o neoliberalismo. Uma atualização, um upgrade dos que os pensadores como Adam Smith e John Locke, entre outros velhos meio calvos e lindos, já haviam criado no século passado, que era o liberalismo. Sistema esse que defendia uma mínima ou até mesmo nenhuma intervenção do Estado na economia, além de defender a igualdade de condições entre os cidadãos, a liberdade religiosa e de pensamento, a igualdade entre o homem e mulher, isso tudo desde que você seja rico, branco e católico. Porque caso você fosse negro e pobre, rapaz, meu amigo, a mão do mercado ela ia entrar direto nos... Enfim, voltando. Neste vídeo, que vai completamente na contramão do vídeo anterior, e provavelmente o YouTube vai fazer esse canal aí de livre mercado, eu vou falar sobre neoliberalismo. Os países que mais aproveitaram esse hype, vou mostrar o que aconteceu quando um país que não é imperialista dá uma de rico e tenta fazer a mesma coisa. E por fim, vou falar sobre um pequeno monstrinho criado por essas ideologias e como isso afeta diretamente a nossa vivência. E antes que você diga que, o Atica começou a falar de política, eu quero que você me xingue, deixe o seu like e compartilhe. Ou a mão invisível também vai entrar no meu... Mas antes, para a gente entender como é que é o neoliberalismo, a gente precisa entender primeiro como é que era a versão de fábrica dele, a versão 1.0, que era o liberalismo. O liberalismo é uma tradição política e econômica que teve início nos séculos 17 e 18, principalmente na Europa Ocidental. Ele se desenvolveu como uma resposta às formas tradicionalistas do governo absolutista e mercantilista que caracterizava a Europa na época. O liberalismo defende princípios como a liberdade individual, a propriedade privada, a igualdade perante a lei e a limitação do poder do governo. E como vocês podem ver, isso é prato cheio para gente rica, já que esses princípios eles só abrangem pessoas ricas dessa camada alta da sociedade. A falta de intervenção do Estado em áreas sociais, como saúde e educação, resultavam em serviços inadequados para os mais vulneráveis. A ausência de redes de segurança social robustas deixavam indivíduos em situação de extrema pobreza sem os recursos necessários para uma vida digna. E somado a isso, a ênfase na liberdade de mercado e na busca do lucro resultaram em concentração de riqueza nas mãos de poucos, o famoso monopólio, deixando muitos em situações de desvantagem econômica. E ainda mesmo com tudo isso, já naquela época já rolava aquele papo de romantização exagerada do trabalho. Eu sei que você sabe disso, eu também sei, mas não é de hoje. Naquela época já tinha aquele papo de romantização exagerada do trabalho. Aquelas frases prontas que você já escuta hoje em dia, que é tipo, você pode acender e trabalhar se não fazer corpo mole. O patrão começou de baixo e agora tem a própria fábrica, você também pode fazer isso. Então, já é daquela época que vinha esse tipo de pensamento. E continuando aqui, a gente vai falar sobre os principais pensadores dessa linha de pensamento. Vou fazer um breve resumo de 2 deles e os que eu considero mais influentes. E no fim, vocês vão acabar notando que esse sistema é praticamente pura balela. O primeiro é John Locke. Locke é frequentemente considerado um dos pais fundadores do liberalismo. Em sua obra mais influente, o segundo Tratado sobre o Governo Civil, ele argumentou que os indivíduos nascem com direitos naturais, incluindo a vida, a liberdade e a propriedade, e que o governo existe para proteger esses direitos. Sua defesa da separação de poderes e da revolta contra governos opressivos influenciou significativamente o pensamento liberal. Mas, entre nós aqui, falando a verdade,
Locke era um puta de um hipócrita, porque esse discurso todo era só para os seus iguais. Locke investiu em empresas que estavam ativamente envolvidas no mercado transatlântico de escravos. Uma das empresas em que ele investiu foi a Companhia Real Africana, que era uma empresa britânica envolvida no comércio de escravos africanos para as Américas. Ou seja, no fim, isso tudo era balela. O segundo é Adam Smith. Conhecido como o pai da economia moderna, Smith é autor de A Riqueza das Nações. Ele argumentou a favor do liberalismo econômico, enfatizando a importância da livre concorrência, da divisão do trabalho e do laissez-faire, a não interferência do governo na economia, como meios de promover a prosperidade. É desse careca desgraçado que surgiu o conceito de mão invisível. A ideia central da mão invisível é que, ao buscar seus próprios interesses egoístas no mercado, os indivíduos acabam contribuindo involuntariamente para o bem-estar da sociedade como um todo. Em outras palavras, mesmo que as pessoas estejam agindo em busca do seu próprio benefício pessoal, o resultado final é que a economia como um todo se beneficia, como se uma mão invisível estivesse orquestrando esse processo de forma espontânea. Enfim, é dessa porra que hoje você escuta a fala como o mercado se regula. Até mesmo Smith reconhecia que deveria haver uma parte do Estado para regular, mais uma vez, o monopólio. No tocante à escravidão, Smith era contrário à ideia de Locke, mas não fez nada para mudar a prática vigente da época e se limitou apenas a ser o profundo de Du Bois. Kind of man who calls out injustice when he sees it. Hey dude, that's not cool. The kind of man who stands up for what's right. Come on guys, knock it off. Então, como vocês podem ver, no fim, a teoria de Smith depende muito de uma série de fatores que, no fim, de certa forma, são bastante incertos, e ênfase a dois deles que são: a teoria da mão invisível presume que os agentes econômicos são totalmente racionais em suas decisões, buscando seu próprio interesse de maneira eficiente. No entanto, na realidade, os seres humanos frequentemente tomam decisões que não são totalmente racionais, influenciadas por emoções, vieses cognitivos e informações imperfeitas. Não é, Elon Musk? E outra, a desigualdade. Embora a teoria sugira que a busca do interesse próprio beneficia a sociedade como um todo, ela não aborda necessariamente questões de desigualdade econômica. Em um mercado livre, a acumulação de riqueza pode trazer de maneira desigual, deixando alguns indivíduos em desvantagem econômica significativa. Enfim, com a implementação desse sistema no mundo ocidental, a humanidade ganhou um brinde. Bom, fora que o imperialismo também causou a partilha da África, dividindo o continente entre si, sem considerar as fronteiras étnicas ou culturais existentes, e tudo isso na busca de matérias-primas e mão de obra. Leia-se escravo, tá? Leia-se escravo. E eu pergunto a você, o que acontece quando juntam várias nações ricas, prepotentes, em um barril de pólvora? Bom, você tem 2 guerras mundiais. Falhas na diplomacia e na resolução de conflitos, a confiança excessiva na capacidade do livre mercado para resolver disputas internacionais, contribuindo para a falta de mecanismos eficazes de resolução de conflitos, a diplomacia falhou em impedir a escalada de tensões, levando ao início da Primeira Guerra Mundial. A crise econômica e o descontentamento social no período entre as 2 guerras, a Grande Depressão teve um impacto significativo nas economias e nas sociedades ao redor do mundo. O descontentamento social e econômico em alguns países pode ter contribuído para a ascensão de regimes autoritários, como o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Então, não só o liberalismo selvagem se mostrou falho, como ele trouxe um brinde: escravidão, genocídio e guerras. O jeito, após a onda de destruições que assolou a Europa e com os americanos ficando ricos, extremamente ricos, falindo e depois extremamente ricos de novo, surge a necessidade da criação do estado de bem-estar social.
O Estado de Bem-Estar Social, também conhecido como Estado-Providência ou Estado Social, é um modelo político e econômico que busca combinar uma economia de mercado com uma extensa intervenção estatal para garantir a proteção social e o bem-estar da população. Como características podemos citar a Seguridade Social, que é a implementação de programas de segurança como aposentadorias, seguro-desemprego, saúde e assistência social. O objetivo é proporcionar uma rede de segurança para os cidadãos em momentos de necessidade. Outro fator é a saúde pública. O Estado de Bem-Estar Social frequentemente oferece serviços de saúde acessíveis a toda a população. Isso pode incluir sistemas de saúde financiados pelo governo, hospitais públicos e programas de prevenção de doenças. Aqui no Brasil, a gente tem o SUS. Educação universal busca proporcionar educação de qualidade para todos os cidadãos, muitas vezes através de sistemas de ensino público. A ideia é garantir que todos tenham acesso a oportunidades educacionais independentemente de sua condição socioeconômica. Outro ponto é a habitação e o bem-estar habitacional. Algumas formas de estado de bem-estar social também envolvem políticas habitacionais para garantir que todos tenham acesso a moradias adequadas. Quinto, a regulação do mercado de trabalho, intervenção estatal no mercado de trabalho para garantir direitos trabalhistas, salários justos e condições de trabalho seguras. Isso pode incluir leis trabalhistas, negociação coletiva e regulamentação do emprego. E por último, redistribuição de renda. Políticas fiscais progressivas e programas sociais são frequentemente usados para redistribuir a riqueza e reduzir as desigualdades sociais e econômicas. Mas aí surge um problema. Um pequeno problema. Sabe aquela classe social que mencionei lá atrás, que estava super feliz, extremamente rica com o liberalismo e o monopólio econômico? Bom, eles não ficaram muito felizes nesse período. Afinal, fazer tudo isso que eu falei custa caro, e rico não gosta de gastar dinheiro, nem que seja para ele mesmo. E Estado burguês é Estado burguês. Então o que rolou é que praticamente essa galera se juntou e surgiu o seguinte pensamento: galera, vamos parar de gastar com pobre? Não só apenas isso, mas essa mesma classe estava de saco cheio do Estado interferindo na economia, a partir de normas, impostos e investimentos estatais, assumindo então o papel de agente regulador da economia, o que era chamado naquela época de keynesianismo. Bem, como eu disse, a classe dominante não gosta de gastar com gente pobre. Então o chamado Estado de Bem-Estar Social logo foi para o caralho e eles voltaram a flertar com seu ex, o liberalismo. Mas como todo relacionamento abusivo, ele volta, mas dessa vez ele jura que vai ser diferente. Daí surge a vontade de melhorá-lo. Daí vem o neoliberalismo. Ele, por sua vez, é um conjunto de ideias políticas que a partir de 1970, no pós-Segunda Guerra e com o declínio da União Soviética, começou a substituir o intervencionismo estatal promovido pelo keynesianismo, sendo liderado pela Escola de Chicago. Essa nova corrente econômica se assemelha muito com o liberalismo, porém, algumas características os diferem. As principais particularidades são a mínima participação estatal na economia do país, podendo intervir somente em casos especiais, diferente das ideias de Smith, que defendia a abolição do Estado nas questões econômicas, desestatização, ou seja, a privatização das empresas públicas, o que causaria a diminuição de impostos. Então, assim, daí que vem a ideia do pensamento privatiza que melhora, a abertura da economia para o mundo, promovendo um mercado globalizado e o crescimento das empresas multinacionais, adoção de medidas contra o protecionismo econômico e o aumento da indústria e da produção, assim como a propagação da cultura do consumo. Esses atributos vão ser base de diversos governos no mundo. Entre eles podemos mencionar Ronald Reagan nos Estados Unidos, Pinochet no Chile, Margaret Thatcher no Reino Unido, entre outros. E desses três, eu quero falar desses dois últimos. Margaret Thatcher foi a primeira mulher a se tornar a primeira-ministra do Reino Unido e serviu de 1979 a 1990. Seu governo foi marcado por diversas políticas controversas que dividiram a opinião pública e o Partido Conservador. Algumas dessas polêmicas associadas a Thatcher incluem
a desregulamentação e liberação econômica, Thatcher implementou políticas neoliberais, incluindo a desregulamentação dos mercados financeiros e a promoção da livre iniciativa. As privatizações de empresas estatais como a British Telecom, British Gas, British Airways foram controversas, pois alguns argumentaram que eram medidas necessárias para modernizar a economia, enquanto outros viam como a venda dos bens públicos. A redução do papel do Estado. O governo Thatcher buscou reduzir o tamanho e o escopo do Estado, cortando gastos públicos e diminuindo o papel do governo nas gestões de setores como saúde e educação. Isso gerou críticas devido ao impacto percebido nos serviços públicos e nas comunidades mais desfavorecidas. Como eu já expliquei anteriormente, gastar com pobre, rico não gosta. Terceiro, o confronto com os sindicatos. A década de 1980 testemunhou confrontos significativos entre o governo Thatcher e os sindicatos, com destaque para a greve dos mineiros de 1984 a 1985, que teve repercussões sociais e econômicas profundas. A política externa. A decisão de Thatcher de apoiar firmemente os Estados Unidos nas guerras das Malvinas em 1982 foi apoiada por muitos britânicos, mas também recebeu críticas por sua abordagem militar e custos humanos. O quinto, a sociedade sem classe. Thatcher defendeu a ideia de uma sociedade sem classe, promovendo a individualidade e incentivando a busca do sucesso pessoal. No entanto, isso levou a críticas para agravar as desigualdades sociais. Uma coisa que o neoliberalismo apoia muito é essa questão da individualidade. Imposto sobre a comunidade. A introdução do imposto sobre a comunidade, também conhecido como poll tax, foi altamente controversa e resultou em protestos em massa, culminando em distúrbios em Londres em 1990. Enfrentamento com a comunidade europeia. Thatcher teve uma relação tumultuada com a comunidade europeia, mais tarde sendo a União Europeia, sendo crítica em relação à integração europeia e defendendo a soberania nacional. Então, com essas medidas, você quer saber qual foi o impacto da Thatcher na sua administração e no país? Bom, quando foi lançado o filme A Dama de Ferro em 2012, o jornal francês Libération fez algumas entrevistas com operários que trabalhavam nas minas em 1980. Um deles disse: "Quando ela morrer, nós faremos uma festa." E bom, foi isso que aconteceu em 2013. Principalmente no bairro de Brixton, em Londres, faixas que estava escrito "A bruxa está morta" dá uma dimensão do ódio nutrido por parte da população em relação a Margaret Thatcher. O motivo talvez seja encontrado no fato de Thatcher ter enfrentado durante as greves o poder dos sindicatos dos trabalhadores à época, negando-se a negociar as reivindicações apresentadas e reprimindo violentamente os trabalhadores. Os mais de 100 mil trabalhadores que paralisaram as atividades durante um ano, em 1984, lutavam contra o fechamento das minas e o desemprego subsequente, mas não conseguiu que suas reivindicações fossem atendidas e viram o desemprego aumentar na Grã-Bretanha durante a década de 1980. Na relação com o grupo separatista republicano da Irlanda do Norte, o IRA, a ação de Margaret Thatcher foi dura. Ela não se sensibilizou com uma greve de fome de 66 dias realizada por prisioneiros em Maze, o que ocasionou a morte de 10 pessoas. Em consequência a essa indiferença, a ex-primeira-ministra sofreu um atentado à bomba em 1984 no Grand Hotel, em Londres, durante uma reunião do Partido Conservador, do qual era a principal liderança. Nas relações internacionais, a ação do governo de Thatcher na Guerra das Malvinas, expulsando as tropas argentinas da ilha, em que foram utilizadas bases militares no Chile, oferecidas pelo seu aliado Augusto Pinochet, criou uma grande indisposição com os ditadores argentinos. A vitória britânica na guerra até hoje se faz sentir nas relações entre os dois países, a ponto de a presidente argentina Cristina Kirchner não ter sido convidada a participar do funeral de Thatcher. Isso, meus amigos, é o neoliberalismo na forma mais brutal que existe. E como já foi citado, agora vamos falar do amiguinho da Thatcher, Pinochet. O governo de Augusto Pinochet, no Chile, foi marcado por um regime autoritário que começou após um golpe militar em 11 de setembro de 1973, que derrubou o governo democraticamente eleito de Salvador Allende. Pinochet liderou o país como chefe de Estado até 1990. A política econômica associada ao governo de Pinochet é frequentemente referida como modelo chileno ou milagre econômico chileno.
A principal característica da política econômica de Pinochet foi a implementação do neoliberalismo, com ênfase na abertura econômica, desregulamentação e privatizações. Algumas características-chave do modelo econômico durante o governo Pinochet incluem a desregulamentação e liberação. O governo Pinochet implementou uma série de reformas que buscavam desregulamentar a economia, reduzindo a intervenção do Estado nos assuntos econômicos. Privatizações. Uma das medidas mais marcantes foi a privatização das empresas estatais em setores como mineração, telecomunicações, eletricidade e serviços públicos. Essas privatizações foram realizadas como uma forma de atrair investimentos estrangeiros e melhorar a eficiência econômica. Terceiro, a abertura econômica. O Chile adotou uma política de abertura econômica, promovendo o comércio internacional e removendo as barreiras tarifárias. Isso resultou em uma maior exposição da economia chilena aos mercados internacionais. Política monetária e fiscal conservadora. O governo Pinochet adotou políticas monetárias e fiscais conservadoras, visando a estabilidade macroeconômica. Isso inclui a implementação de medidas para controlar a inflação e equilibrar o orçamento. Flexibilização do mercado de trabalho. Reformas no mercado de trabalho buscam aumentar a flexibilidade, facilitando a contratação e demissão de trabalhadores, o que foi visto como uma maneira de tornar o mercado de trabalho mais eficiente. O milagre econômico chileno refere-se ao período em que o Chile experimentou taxas de crescimento econômico notavelmente altas durante os anos de 1980. Mas lembra que lá na introdução eu falei o que acontece quando um país não é imperialista e dá uma de rico? Então, há várias críticas e controvérsias associadas ao modelo econômico implementado durante esse período. Algumas principais controvérsias incluem a desigualdade social. Uma das características mais significativas ao milagre econômico do Chile é o aumento das desigualdades sociais. Embora o país tenha experimentado crescimento econômico, muitos argumentam que os benefícios não foram distribuídos de maneira equitativa, resultando em disparidades econômicas significativas. A repressão política e a violência. O governo Pinochet, que implementou as políticas econômicas associadas ao milagre, foi responsável por graves violações dos direitos humanos, incluindo prisões arbitrárias, torturas e execuções de opositores políticos. O crescimento econômico ocorreu em um contexto de repressão política e autoritarismo, levando questões éticas sobre métodos utilizados para alcançar o sucesso econômico. O impacto nas condições de trabalho. As reformas econômicas também tiveram impacto nas condições de trabalho. A flexibilização no mercado de trabalho, embora tenha sido projetada para aumentar a eficiência, resultou em preocupações sobre a precariedade do emprego e a falta de proteções para os trabalhadores. Privatizações e monopólios. As privatizações de empresas estatais foram uma característica importante no modelo econômico. No entanto, críticos argumentam que, em alguns casos, isso levou à criação de monopólios privados que limitaram a concorrência e prejudicaram os consumidores. Dependência de setores específicos. O crescimento econômico estava fortemente concentrado em setores específicos, como mineração e exportação de cobre. Isso levantou preocupações sobre a vulnerabilidade da economia chilena e flutuações nos preços das commodities e a falta de diversificação econômica. Impacto ambiental. O crescimento econômico muitas vezes foi associado a práticas ambientais questionáveis, especialmente na indústria da mineração. Isso gerou críticas aos impactos ambientais e à sustentabilidade. Notem aqui que quando um país neoliberal não tem outro país para explorar, resta ele explorar o próprio povo. E esse caso em específico no Chile deve-se a um grupo de economistas chamado Chicago Boys. Os Chicago Boys refere-se ao grupo de economistas chileno que estudaram na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, especialmente durante a década de 1950 e início da década de 1960. Esses economistas foram fortemente influenciados pelas ideias do liberalismo econômico, particularmente aquelas associadas aos professores da Escola de Economia de Chicago, como Milton Friedman. Os Chicago Boys ocuparam cargos chaves no governo Pinochet e implementaram reformas econômicas radicais. Embora as reformas tenham levado a um crescimento econômico significativo no Chile durante os anos 80 e 90, foram também acompanhadas por desigualdades sociais crescentes e críticas relacionadas aos direitos humanos devido às violações cometidas durante o regime militar. A experiência chilena, como os Chicago Boys, continua sendo um tópico controverso e objeto de debate sobre os méritos e deméritos das políticas econômicas neoliberais. Um fato curioso sobre esses fatos narrados é que o ex-ministro do governo Bolsonaro, Paulo Guedes, fez parte do governo Pinochet, e quando questionado sobre os inúmeros crimes contra a humanidade neste período, ele só peidou na farofa e disse que não sabia de nada.
E a outra é sobre esse mito do milagre econômico durante a ditadura militar chilena. Esse mito existiu até mesmo aqui no Brasil, durante a época da ditadura. Mas como eu disse, é um mito. O milagre econômico, em ambas as ocasiões, só favoreceu a classe rica dominante, enquanto os trabalhadores tinham seus direitos negados e eram jogados a horas ininterruptas de trabalho. E é sobre isso, abuso, exploração de trabalho e a sua romantização pelo neoliberalismo, que eu vou falar na última parte desse vídeo. Então, chegamos à última parte desse vídeo. Vocês acompanharam toda a história desse case de sucesso do capitalismo. Mas agora falta uma coisa a ser dita. Como o neoliberalismo moldou nossas mentes a ponto de romantizarmos, de forma quase que religiosa, a questão do trabalho. E não me refiro a trabalho comum, mas de trabalhos extremamente precarizados. Hoje, somos bombardeados com fotos de pessoas que se encontram em situações degradantes. Mas ao invés de apontarmos para o quão isso é problemático, nós aplaudimos. Simplesmente usamos de exemplo a ser seguido. Mas a pergunta que eu faço é: isso realmente é exemplo a ser seguido? No mundo onde temos pessoas extremamente ricas sem terem trabalhado pelo menos 8 horas por dia, é justo que um idoso trabalhe fazendo entregas a pé, ao invés de estar aproveitando o fim da sua vida recebendo sua aposentadoria? É normal termos empresas que basicamente detêm todo o monopólio das marcas que estão no mercado, faturando milhões por ano enquanto uma mãe precisa levar os filhos para fazer entregas? Eu sei que é difícil olhar essas situações sem um olhar de que essas pessoas são exemplos a serem seguidos. E de fato elas são. Mas o que eu quero que você note é que essas mesmas pessoas deveriam ter uma vida mais digna. Mas o neoliberalismo tirou isso delas. A falta de incentivos para o bem coletivo e a ênfase no individualismo fez com que nos tornássemos assim. Hoje, vivemos numa era em que a cultura do empreendedorismo pairou sobre as nossas cabeças. Somos bombardeados por vídeos de coaches nos falando para trabalharmos 18 horas por dia, que se eles conseguiram montar uma empresa do zero, você também vai conseguir. Ignorando que aqueles com recursos financeiros e acessos às redes empresariais podem ter vantagens significativas em relação aos outros, criando divisões mais amplas na sociedade. Fora o fato de que, em alguns casos, isso pode levar à exploração de mão de obra, com os trabalhadores sendo solicitados a aceitar condições precárias em nome do sucesso empresarial. Então, como podem ver, essa é a herança do neoliberalismo. Uma classe de ricos que ficaram ainda mais ricos, e uma classe trabalhadora que agora não só ficou mais pobre, como também passou a ser cada vez mais explorada. Em suma, hoje você está mais próximo de um escravo da antiguidade do que de um Jeff Bezos da vida. Então é isso, a gente chegou a mais um final de vídeo desse canal. Peço perdão pela demora, eu procrastino muito e esse vídeo deu muito trabalho para fazer também. Eu espero que vocês tenham curtido. Por favor, deixem seu like, compartilhem e até a próxima. Eu vou prometer entregar o próximo vídeo um pouco mais rápido, ok? Até mais.